boa noite, que a graça e a paz do Senhor seja sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã, amada igreja. Mais uma noite estamos aqui juntos para orar, para meditar sobre a palavra e para pedir a intercessão do Senhor sobre nossas nações, para que Ele possa atender às nossas necessidades. Hoje eu estou gravando aqui de casa porque logo em breve estarei participando de uma reunião, de um conselho lá no nosso presbitério. Portanto, eu não poderia estar ao vivo, mas estou gravando agora um pouco antes das 7h30 para que a gente possa, então, levar para os irmãos a palavra e também poder participar desse momento tão importante que é o concílio dos pastores e dos representantes lá no presbitério. Eu queria começar hoje invocando a presença do Senhor, lembrando o Salmo 72, do 11 ao 14. Diz assim o Salmo 72, 11 ao 14. Deixa eu pegar aqui. Diz assim o Salmo: E todos os reis se prostrarem diante dele, todas as nações o sirvam, porque ele livra os necessitados, que pedem socorro, e também os aflitos, e aqueles que não têm quem os ajude. Ele se compadece dos fracos e dos necessitados, e salva a alma dos que precisam de auxílio. Ele os redime da opressão e da violência, e precioso lhe é o sangue deles. Essa é a palavra do salmista, lembrando o quanto Deus é maravilhoso, soberano todo sobre todas as nações. É Ele, o Senhor, que cuida do seu povo, é Ele que está acima de todo o governante. E que esse Deus é o nosso Deus, é o Deus que nós servimos. E que o nosso Deus venha na presença, que permita-nos entrar em sua presença e louvá-lo e engrandecê-lo através dos nossos louvores, através das nossas ofertas e através da meditação da sua palavra. Vamos orar e agradecer a esse Deus, essa presença tão maravilhosa, desse Deus que nos aceita, apesar de sermos tão imperfeitos e pecadores. Pai querido, Deus amado, obrigado, Senhor, por nos reunir aqui nessa noite. Obrigado, Senhor, pelas tuas misericórdias, Senhor, que são infinitas. Obrigado, Pai, pelo ar que respiramos, porque reconhecemos em Ti a nossa total dependência. Tu és o nosso Senhor e o nosso Salvador, aquele que fez tudo e todos, aquele que é o Criador dos céus e da terra, aquele que tem o domínio do presente, do passado e futuro, aquele que determina a história, Senhor, e aquele, Senhor, que salva o que está perdido. Nos colocamos diante de Ti, Senhor, com o coração quebrantado, Senhor, reconhecendo a Tua soberania sobre nossas vidas. Aceita-nos, Senhor, aceita o nosso louvor nesta noite. Receba, Senhor, as nossas vidas em louvor e em gratidão a Ti. Em nome do Teu Filho Santo e amado que oramos. Amém. Meus amados, nós reconhecemos todas as vezes quando iniciamos o culto a grandeza de Deus, porque assim nos colocamos diante dele reconhecendo a nossa finitude, a nossa fraqueza, a nossa imperfeição. E logo em seguida a reconhecer como esse Deus é grandioso e soberano sobre tudo e sobre todos, nós precisamos reconhecer diante dele que somos pecadores. Não adianta nos colocarmos diante dele reconhecendo apenas que somos preciosos, que somos importantes e que somos independentes. Não, nós precisamos confessar que somos pecadores e necessitamos diariamente da ação do Espírito Santo, renovando, nos aperfeiçoando, nos trazendo novamente a esperança da volta gloriosa do Senhor Jesus. O Salmo 51, no seu verso 17, diz assim:
Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. Coração quebrantado e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Meus amados, é isso que o Senhor espera de nós. É isso que Deus quer enxergar em nosso coração. Um coração humilde, um coração quebrantado, um coração que se vê dependente dele. Diferente de Adão, porque Adão se sentiu autossuficiente. Ele entendeu que ele poderia viver a vida da maneira que ele gostaria de viver. E assim, dessa forma, ele se afastou de Deus. Mas o seu único filho, Jesus Cristo, ele viveu em obediência ao Pai. Ele teve o coração humilde, ele se humilhou para que o Pai o fosse glorificado. E da mesma forma, assim como nós somos enxertados em Cristo através do Espírito Santo, da mesma forma temos que nos colocar com o coração quebrantado diante de Deus, reconhecendo a nossa total submissão e dependência de Deus, assim como foi Jesus. Então, nesse momento, eu convido você para falar com Deus, para colocar diante dele o seu coração, um coração quebrantado, um coração humilde e sincero, reconhecendo diante dele o quanto nós somos dependentes do seu amor e da sua graça. Feche seus olhos e não precisa falar em voz alta, mas fale com o Pai. Mostre para ele como é que está o seu coração. Tenha esse momento de intimidade com ele. Feche seus olhos, nós iremos orar juntos para que Deus aceite a nossa vida diante dele. Pai querido, Deus eterno e amado, Senhor, nos colocamos diante de Ti, Senhor, reconhecendo que a nossa natureza, Senhor, provém de Adão. Adão que, Senhor, diante de Ti, recusou-se a obedecer, a submeter a Ti, a viver em imagem e semelhança a Ti, Senhor. Mas, Senhor, nós somos contaminados, Senhor, por esse pecado de Adão, por essa cosmovisão de Adão, por essa maneira de ser de Adão. E nós, Senhor, sozinhos não conseguimos, meu Pai, sermos diferentes. Por isso, Senhor, precisamos do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Senhor, precisamos reconhecer, meu Pai, que esse preço para nos resgatar foi pago pelo seu Filho. O Filho amado, Senhor, que abriu mão da sua glória, Senhor, e se humilhou como homem, viveu a sua humanidade como nós, meu Pai, e morreu, Senhor, desprezado, Senhor, levando sobre si todos os nossos pecados. Mas, Senhor, cremos que Ele ressuscitou, meu Pai, e que hoje está sentado ao seu lado, Senhor, à sua direita, governando, Senhor, o mundo, tendo o mundo, Senhor, e os reinos na palma de suas mãos. Por isso, Senhor, pedimos a Ti que o Senhor perdoe os nossos pecados, que o Senhor lave, Senhor, as nossas vestes, que o Senhor, meu Pai, derrame, Senhor, esperança em nossos corações e em nossas mentes. Perdoa-nos, Pai, porque sem o Teu perdão, sem o Teu amor, Pai, não resistiríamos. Nós estaríamos entregues à morte. Mas, Senhor, nos enxerta, Senhor, na árvore da vida. Nos traz vida, Senhor, porque dependemos e necessitamos de Ti. Assim oramos, Senhor, pedindo as Tuas misericórdias, em nome do Teu Filho Santo e amado, Jesus. Amém. Amém, meus amados. Vamos louvar a Deus? Hoje eu estou trazendo para vocês o louvor do nosso seminarista Abba e que ele nos conduza com grande alegria neste momento de louvar a Deus. Há um doce Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber
na presença de Jesus, o Salvador. Doce presença, presença santa, vem sobre nós, enche-nos com o teu poder, te adoraremos por tua presença aqui, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Senhor, nós louvamos o teu nome, engrandecemos o único que é digno de honra, de glória, de louvor e de adoração, o Deus que criou tudo que existe, o Deus que é a palavra criadora. E essa palavra se fez carne e habitou entre nós. E essa habitação propiciou a vinda do Espírito Santo, e é esse Espírito que nós sentimos, e essa esperança que a gente nutre de um dia estarmos face a face com o nosso Deus. Mas por enquanto a gente já pode sentir alguma coisa, essa doce presença, e a gente agradece por isso. Aleluia. Doce presença, presença santa, vem sobre nós, enche-nos com o teu poder. Por tua presença aqui, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Amém. Graças a Deus. Meus amados, nós estamos falando nesses dias, passamos o dia de ontem aí atentos, atônitos aos acontecimentos políticos do nosso país. O sermão que eu trago hoje, a reflexão que eu trago hoje, não significa um posicionamento a favor de um lado ou de outro. O que eu procuro trazer hoje é uma meditação a respeito de como o Senhor Jesus enfrenta questões como essas que nós estamos vivendo. Sei que gera muita polêmica aquilo que nós entendemos como posição política, mas o mais importante é que nós compreendamos como Jesus nos ensina a lidar com essas questões. Por isso eu peço para o irmão que abra a sua palavra, a Bíblia de Deus, a palavra de Deus, a Bíblia. No Evangelho de Mateus, no capítulo 22, nós vamos ler
do verso 15 ao 22. Jesus tratando a questão do imposto, né? Jesus já está em Jerusalém, né, na cidade santa, já nos momentos que está antecedendo aí a sua morte e ressurreição, o cumprimento do seu ministério, quando ele traz, quando esse evento, quando esse acontecimento vem a existir. Então nós vamos ler no capítulo 22 do Evangelho de Mateus, do verso 15 ao verso 22. E diz assim, o evangelista Mateus nos relata esse acontecimento da seguinte forma: então os fariseus se retiraram e consultaram entre si como surpreenderiam Jesus em alguma palavra, e enviaram-lhe discípulos juntamente com os herodianos para lhe dizer: Mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro e que ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem se importar com a opinião dos outros, porque não olha para a aparência das pessoas. Assim sendo, diga-nos o que o Senhor acha. É lícito pagar impostos a César ou não? Mas Jesus, percebendo a maldade deles, respondeu: Hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostrem-me a moeda do imposto. Trouxeram-lhe então um denário, e Jesus lhe perguntou: De quem é esta figura e esta inscrição? Eles responderam: De César. Então Jesus lhes disse: Deem, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isto, se admiraram e, deixando-o, foram embora. Feche os olhos, vamos orar mais uma vez ao Pai. Senhor Deus querido, Pai amado, a sua palavra, Senhor, por si só já gera transformação em nossas vidas. Senhor, que neste momento, Senhor, de reflexão, que fale, Senhor, meu Pai, ao coração de cada um de nós. Que cale-se, Senhor, o pensamento humano, a ideologia humana, mas que fale o Senhor, meu Pai. Que nós possamos crescer na Tua presença, crescer no Teu Espírito e que possamos dar frutos, Senhor. Frutos maduros e frutos, meu Pai, que refletem a Tua grandeza e glorificam o Teu nome. Assim oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. O tema da reflexão de hoje é o seguinte: a relevância da igreja em tempos de tensão política. O contexto deste acontecimento, deste relato, ele ocorre na terça-feira anterior à crucificação e à ressurreição de Jesus, logo após a sua entrada triunfal em Jerusalém. Este episódio se passa no templo, diante da presença de saduceus, que são os líderes religiosos que não aceitavam a ressurreição, dos fariseus, os líderes religiosos legalistas, conhecedores da lei, os principais sacerdotes do templo, os anciãos e também os herodianos, que eram aqueles cidadãos que eram favoráveis ao imperador, faziam parte lá de um partido de apoiadores do imperador. Qual que é a questão que se apresenta neste momento, neste relato, neste fato que aconteceu? Os fariseus e os herodianos estavam armando uma armadilha para pegar Jesus, com o objetivo de desqualificarem Jesus, apresentando a ele um falso dilema, como se fosse um dilema verdadeiro, mas no fundo falso, porque não poderia de forma acontecer. Ele queria que Jesus se rendesse ao pagamento a impostos, portanto se submetendo ao imperador, ao invés de se submeter a Deus. Ou o dilema também trazia uma outra questão, de Jesus se insurgir contra uma ordenação imperial, justificando-se na sua religião, na sua fé, na sua crença, considerando que ele, como judeu, ele serviria a Deus e não ao imperador. O dilema apresentado levava à seguinte conclusão:
Se Jesus se curvasse ao imperador, pagando o imposto, então o imperador seria maior do que Deus. Se Jesus não pagasse o imposto, ele seria considerado um traidor do império e seria preso. Essa era a questão colocada diante de Jesus, o dilema, o falso dilema criado para pegar Jesus numa resposta que o incriminasse. A igreja contemporânea tem sido também confrontada, assim como Jesus foi, a se manifestar em relação à sua condição social, política e religiosa. Também através de falsos dilemas. Por exemplo, o que estamos vivendo e vivemos nos últimos tempos, com o ápice no dia de ontem, é o de respeitar o Estado de Direito, crendo na soberania ativa de Deus e sendo cooperadores para implantar o reino de Deus na terra, ou se insurgir contra esse Estado de Direito e a liberdade democrática, justificando-se numa religião ou na credulidade, para que o mal não assole o país. Fica muito clara essa posição que é colocada, esse falso dilema colocado, que servir a uma proposta de um governante em nome de Deus vai acima da condição de respeito ao ordenamento jurídico de um país. Como se fosse impossível conciliar as duas coisas. A resposta de Jesus para o tempo, naquele momento, para os fariseus, para os religiosos, Jesus deixa claro que não existe dilema entre servir a Deus e pagar impostos ao imperador. Jesus diz para que se cumpram as leis que foram constituídas pelo imperador, legitimando ainda a cobrança de impostos, apesar do seu excessivo peso. Jesus não faz nenhum adendo que se o imposto fosse muito alto, não se deveria pagar, ou porque César era um tirano, então não deveria obedecer. Jesus não. Jesus diz, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Pois Jesus não veio para um governo terreno, e sim para um governo espiritual. O reino de Deus não é deste mundo. Por isso não há dilema em cumprir a lei, o ordenamento jurídico e servir a Deus. Pelo contrário, somos chamados a honrar nossos governantes para que haja paz na sociedade. A resposta para os nossos dias também é muito clara. O servo de Deus não pode ser conivente com a desobediência civil, justificando uma condição religiosa. Apoiado num dilema religioso. Para agradar a Deus, eu vou desrespeitar a legitimidade da legislação, daquilo que foi posto de forma democrática. Da mesma forma que Jesus legitimou a submissão à lei romana, também legitima a submissão à legislação atual dessa nação e de qualquer nação, ainda que ela seja imperfeita, porque essa legislação é imperfeita. Todo cidadão de uma nação, principalmente seus governantes, até o mais alto escalão, devem se submeter a essa legislação. O nosso guia na sociedade humana não é uma pessoa, não é pessoal a direção de um país, mas quem coordena o poder maior está na Constituição, na legislação. Nem eu, nem você, nem ninguém pode descumprir a legislação. O que nós podemos fazer é mudar. A Igreja de Cristo é chamada a manifestar-se também nesses tempos de tensões políticas, sendo sal e luz, a fim de que a glória de Deus seja manifestada. Cada cristão, dentro da sua diversidade ideológica, deve lutar para que seja garantido o cumprimento do ordenamento jurídico do país, agindo dentro dos limites legais para o fim da opressão e a melhor qualidade de vida para o povo.
bem como em ações diaconais de auxílio aos pobres e necessitados. O que precisamos fazer é nos manifestar para que o reino de Deus seja colocado e apresentado dentro da nação. Através da via democrática do voto, ainda que haja discussão se o voto é melhor impresso ou não, não é essa a questão. A questão é que o ordenamento jurídico se pôs como um voto eletrônico. Então que sentemos no Congresso, que nós discutamos a respeito do assunto, e aquilo que a maioria definiu como legislação, então que sigamos. Esta é a forma de honrar e glorificar o nome do Senhor. Quando nos colocamos em submisso às autoridades, então nós estamos agindo contra os ensinamentos de Jesus. Começa a insubordinação, começam com atitudes como essas. E mais adiante, por que não se insubordinar contra a própria palavra de Deus? Por que não se insubordinar contra Deus pensando em si mesmo? Ora, não foi essa insubordinação que Adão teve? Que se insubordinou com aquilo que Deus pôs? Deus criou o mundo, o seu sistema, o seu ecossistema, e caminhou e deu uma condição de vida para Adão, seguindo uma cosmovisão, uma maneira de se viver, que aquela maneira levaria à vida. Mas Adão, ele foi contra esse estabelecimento que Deus pôs para a humanidade. E o que nós vemos é caos. Então, quando nós temos esse espírito rebelde de não aceitar aquilo que é imposto como legislação, como regra, como lei, que democraticamente foi construído, e não lutar para melhorias por vias democráticas, nós estamos agindo de forma adâmica. Jesus deixou claro que Jesus pagaria o imposto que foi cobrado pelo imperador, por César. Ora, Jesus poderia se insubordinar e dizer: eu sou Cristo, por que eu pagaria imposto? Se eu sou o próprio Deus, eu não devo pagar imposto. Esse imposto não é bom. Quantas discussões e argumentos Jesus poderia levantar em relação a essa medida que era injusta de fato? Mas Jesus disse: dai a César o que é de César. Porque o reino de Deus não é desse mundo. Ele diz assim: deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, como nós temos que fazer diante dessas tensões políticas, nós não devemos ficar apáticos, mas nós devemos proclamar a palavra de Deus e proclamar o mundo ético de Deus. Aquilo que Jesus nos ensinou como uma vida ética e moral, que é seguir os nossos ordenamentos jurídicos e trabalhar dentro da Constituição. Ainda que nossos governantes não sejam bons, quem vai cuidar e quem vai direcionar e quem vai atuar para a transformação dessa sociedade é o próprio Deus. Por isso que ele é soberano sobre todos os reis e sobre tudo. Nós temos que confiar nesse Deus. Nós devemos agir como cidadãos, votar e exigir que façam-se boas leis, mas nós devemos cumprir as leis e aguardar o socorro do Senhor. Nessa noite eu convido a igreja a orar por nossa nação, neste momento de instabilidade política, para que haja paz e prosperidade no nosso país. Vamos orar. Pai querido, Deus eterno e amado, todos os dias, Senhor, temos orado, Senhor, pela nossa nação, pelos irmãos da igreja, Senhor, da igreja de Jundiaí, pelos pedidos, Senhor, que são colocados, Senhor, no grupo Unidos em Oração, o grupo da nossa igreja, Senhor, que tem dobrado os seus joelhos, Senhor, por aqueles que têm Covid, aqueles que estão sofrendo de câncer, meu Pai, aqueles que estão sofrendo psicologicamente, são afetados
na sua condição financeira. Senhor, aqueles que estão espiritualmente abatidos. Senhor, temos orado pelos líderes da nossa igreja, pelos pastores, pelos missionários. Senhor, mas no dia de hoje, Senhor, queremos nos unir em oração pelo nosso país. Vivemos tempos, Senhor, de conflito, de polarização. Vivemos tempos, Senhor, onde muitas pessoas tentam levar, Senhor, a igreja, a tua igreja, Senhor, pelo um caminho ideológico que atendem às suas necessidades. Tanto de um lado quanto de outro, Senhor, a sua igreja, Senhor, é pressionada, Senhor, tensionada, para que, Senhor, se posicione a favor ou contra. Mas pedimos a Ti, Senhor, que neste momento o Senhor traga discernimento, Senhor, a cada um da sua igreja. A cada membro do seu corpo, meu Pai, que o Senhor dê discernimento da Tua palavra. Põe no coração de cada um de nós, Senhor, temor em Ti. Que o nosso coração, Senhor, esteja em Ti. Que a nossa esperança, Pai, esteja em Ti. Que a nossa fé, meu Pai, e certeza de que o Senhor, meu Pai, está no domínio de tudo, Senhor. O Senhor está no domínio da história. E que nada acontece, Senhor, se não for da Tua vontade. Por isso, Senhor, repousamos a nossa ansiedade em Ti, porque acreditamos, meu Pai, que apesar de movimentos de tensão, meu Pai, e de conflitos, sabemos, Senhor, que o Senhor está à frente e que o Senhor tem ouvido, Senhor, a ação do seu povo. Assim como o teu povo, Senhor, clamava no deserto oprimido, clamava no Egito, Senhor, oprimido, e o Senhor ouviu o gemido do seu povo e o libertou. Da mesma forma, Senhor, traz, Senhor, libertação a essa nação. Que essa nação, meu Pai, seja liberta do poder escravizante, Senhor, da desigualdade social, meu Pai, do bullying, Senhor, de tudo aquilo que tem, da pobreza, Senhor. Que o Senhor venha trazer, meu Pai, paz entre as diversidades étnicas, paz nas diversidades culturais, Senhor. Que o Senhor venha trazer paz entre os teus filhos, entre as diversas denominações que são igrejas tuas. Que haja paz, meu Pai. Que haja colaboração ao invés de tensão. Senhor, vem agir no coração, trazer tranquilidade à tua igreja, porque confiamos em Ti e sabemos, Senhor, que o Senhor não abandona o seu povo. O Senhor, apesar de estarmos, Senhor, caminhando por vales difíceis, Senhor, vales de sombra e de morte, o Senhor está conosco e o Senhor nos leva a pastos verdejantes. Assim, Senhor, é a nossa fé e cremos no mover das Tuas mãos. Por isso, oramos a Ti gratos, Senhor, porque sabemos que o Senhor responde e salva aqueles que de coração humilde se chegam a Ti. É em nome de Cristo Jesus que oramos. Amém. Amém, meus amados. Estamos chegando ao final de mais um culto de louvor e adoração. E eu quero convidar você para domingo, às 9h30 da manhã, você participar conosco da Escola Bíblica Dominical. Nós temos classe dos adultos às 9h30, classe dos adolescentes e dos jovens às 10 horas da manhã. E logo após a aula dos adultos, nós temos a aula do infantil, que você pode participar da aula dos adultos e logo em seguida chamar os seus filhos para participar também. E estejam conosco no culto de louvor e adoração às 19 horas. Que Deus abençoe a sua vida hoje e para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém.